Neste programa vamos mostrar para você uma sugestão de construção de base de lançamento de foguetes construídos com garrafa PET. Essa base poderá ser utilizada para lançar foguetes usando 3 tipos de combustíveis, por isso dizemos que ela é flex. Você poderá construir e lançar foguetes que se moverão simplesmente com ar comprimido ou com ar comprimido, porém com água também dentro do foguete e, em último caso, se preferir, com a mistura do vinagre com o fermento. Vamos começar então? Usaremos 3 caninhos de 20 centímetros. Vou mostrar inicialmente desmontado e depois faremos passo a passo a montagem. 2 caninhos de 10 centímetros, todos eles são de 20 milímetros de diâmetro, marrons, utilizados nos encanamentos das residências. Um T, obviamente, de 20 milímetros também, que ficará aqui no meio. E 2 cotovelos que permitirão a conexão dos 2 tubinhos laterais. Obviamente, o tubinho do meio ficará inclinado e permitirá o lançamento do foguete a 45 graus ou num outro ângulo qualquer que você preferir. Então, este será um caninho que vai ficar aberto por onde vai entrar o foguete. Contudo, aqui nas pontas, temos que colocar 2 caps, 2 tampinhas de canos. Porém, em cada uma das tampinhas, vamos colocar uma válvula de pressurização, uma válvula de pneus de bicicleta, e do lado de cá uma válvula de despressurização. Comentarei sobre cada uma delas a seguir. E esse daqui ficará a cerca de 45 graus. Então, vamos à montagem propriamente. Vou começar colocando, primeiramente, o T, essa conexão, nos 2 caninhos de 10 centímetros. Vamos tirar esses daqui que ficarão me atrapalhando o tempo todo. Só que tem um detalhe. Sempre que for colocar um caninho dentro de alguma conexão, qualquer que seja ela, um T, um cotovelo, né, ou um cap, você precisa ter certeza que o caninho entrou sempre até o fundo da conexão. Para ter certeza, vamos fazer o seguinte procedimento inicialmente. Vamos marcar nas pontas de todos os caninhos o quanto eles terão que entrar dentro das conexões. Para isso, basta saber a profundidade de uma delas, pois, em geral, todos têm a mesma profundidade que o caninho vai entrar. Não importa se seja um T, um cotovelo ou um cap, o quanto o caninho entra até o fundo é praticamente o mesmo comprimento. Vou marcar a profundidade que os caninhos devem entrar dentro das conexões. Para isso, pegue um lápis ou uma caneta, encoste na parede interna de uma das conexões, coloque a unha até a borda da conexão. Então, essa é a distância que o caninho, qualquer um deles, pode entrar dentro das conexões. Vamos transportar essa distância para a extremidade aqui do caninho. Coloco lado a lado aqui com a minha unha segurando e com uma caneta, um lápis que você possa riscar. Então, riscamos aqui a extremidade do caninho. Isso já nos garante que essa extremidade tem que entrar até onde está marcado em qualquer uma das conexões que ela tiver que entrar. Vou transportar essa mesma marca para os outros caninhos, para as outras extremidades dos outros caninhos. Basta ir riscando de um para o outro. Então, marquei as extremidades de todos os caninhos. Vou até exibir aqui para você ver. Transportei a mesma marca para todas as extremidades. Em cima, embaixo, todos eles estão devidamente marcados. Os 2 pequenos também estão devidamente marcados. De modo que assim, quando colocarmos lá dentro, saberemos que ele chegou até o fim da parte interna da conexão. Esta é uma válvula de pneu de bicicleta e este é um cap. Para furar o cap, basta você aquecer a ponta de um prego grosso, segurar ele com um alicate e encostar na parte superior do cap. Ele vai derreter o plástico, vai fazer um furo, o qual depois você tem que alargar com a ponta da tesoura, de forma que o furo fique o mais justinho possível à passagem do bico da válvula. Na parte interna, colocamos um pedacinho de câmara de ar
de bicicleta, né? E na parte superior também colocamos um pedacinho de câmara de ar de bicicleta, para facilitar a vedação da válvula, a colocação da válvula aqui no cap. Sobre a parte da borrachinha, colocamos também uma arruela, a qual já vem com o bico, com a válvula. E sobre essa válvula colocamos, aliás, sobre a arruela, colocamos a porquinha, que também já vem com a válvula de pneu de bicicleta. Em geral, isso daqui custa R$1, R$2 nas bicicletarias. Já vem o joguinho completo. O que você vai precisar é o cap, obviamente, e o pedacinho do pneu de câmara de ar aqui para melhorar a vedação. Nada impede que você use algum outro substituto no lugar da borrachinha, tá? A mesma coisa aqui nesse cap. Esta é uma mangueirinha de aquário, utilizada de aquário. Em geral, ela tem 4 milímetros de diâmetro, a parede bem grossa. Fizemos um furo no cap também, simplesmente aquecendo um prego na ponta de uma vela, segurando o prego, obviamente, com um alicate, e encostando e comprimindo o prego aquecido. Depois de uns 3, 4 minutos, ele fica tão quente que ao encostar no cap, ele simplesmente derrete e atravessa o cap. E aí, com a ponta da tesoura, vai alargando lentamente o furinho, de forma que o seu pedacinho aqui de mangueirinha de aquário atravesse o mais apertado possível esse furinho. Para facilitar a passagem, já que o furinho é tão apertado, repare que a gente cortou o bico, a ponta da mangueirinha, na forma de um ângulo de 45 graus, de forma que esse biquinho aqui, certamente ele passa pelo furinho apertado. Uma vez que passou o biquinho, você com um alicate puxa a mangueirinha, até que ela chegue até quase o final da outra extremidade. Para impedir a saída do ar por essa mangueirinha, a gente simplesmente dobra ela em 180 graus. Aí pode amarrar aqui um barbantinho, colocar um clipe, colocar aqui um prendedor. Bem, no caso a gente tem uma outra mangueirinha mais larga aqui e a gente coloca aqui, tá? E a ideia é simplesmente puxar essa mangueirinha e liberar, portanto, o ar no caso de uma emergência em que você tem que despressurizar o seu foguete, abortar a sua missão, o seu lançamento. Vamos colocar, então, esses dois capes inicialmente nas extremidades dos dois caninhos de 20 centímetros. Vamos colocar assim. Só que essa base ela vai estar pressurizada. E você poderá usar pressões de 60, 80, 100 libras. Pois as garrafas, em geral, aguentam cerca de 100 libras de pressão. E a base será também pressurizada destes valores. Então, se você colocar as conexões sem cola, certamente a pressão vai ser suficiente, tão grande, que vai ejetar as conexões. E basta uma que seja ejetada e toda a sua pressão do foguete sai, obviamente. Então vamos colocar cola na ponta e na parte interna das conexões. Depois vou colocar ela aqui em cima com a mão ligeiramente, entrando só um pouquinho que seja. E aí com outro caninho qualquer, vou colocar este em cima e apertar ou bater aqui para que o cap entre na extremidade do caninho. Pois não posso bater diretamente aqui, senão vou estragar a mangueirinha. A mesma coisa vai ocorrer quando formos colocar o bico de válvula aqui de pneu de bicicleta. Não podemos bater diretamente sobre ele. Teremos que colocar também um caninho desses daqui ao redor dele para que ele entre. Então, vamos lá? Colocando a cola. Colas adequadas para tubos e conexões de PVC. Coloque primeiro a cola dentro da conexão. Opa, volte aqui. Dentro da conexão e espalhe bastante. Uma gotinha apenas, depois espalhe com o próprio bico do tubinho. Mas coloque por toda a parede interna.
Porque agora, quando colocar a cola aqui, não posso colocar essa parte sobre a mesa, pois ela já vai estar com a cola. Então, ela terá que ficar na minha mão. Vou pegar o biquinho e encaixar ele aqui. Nesse caso, eu nem precisei dar uma batidinha. A conexão entrou até a marca vermelha que eu tinha feito. Pois, colocando bastante cola, ela serve também como lubrificante e ficou fácil de entrar até o final. Eventualmente, pode ser necessário, como eu mencionei, bater novamente. Então, sobre uma das extremidades do caninho de 20, vamos colocar o bico, a válvula do pneu de bicicleta. Primeiro, coloque dentro da conexão, pois você pode colocá-la sobre a mesa e não vai danificar, não vai colar na mesa, pois a cola está dentro da conexão. Uma gota e espalhe com a superfície externa do biquinho. Dê inclusive uma rodadinha. E novamente, o biquinho entrou, a extremidade do cano entrou até a marca vermelhinha que tínhamos feito. Nem precisei bater aqui em cima. Agora vamos colocar os cotovelos nos dois caninhos de 20. O procedimento vai ser o mesmo. Colocaremos na parte interna da conexão, numa delas, é claro, inicialmente, depois no biquinho, na extremidade do cano e faremos a compressão. Se for necessário bater para ele entrar, lembre-se, não pode bater aqui, terá que utilizar um suporte. Muito bem, estamos aqui com a nossa base, com a primeira parte dela quase pronta. Temos que colocar o T. Porém, não podemos colocar o T de forma a formarmos um plano com todas as peças, pois o tubinho central deverá ficar inclinado de 45 graus, pois queremos lançar os foguetes longe, não alto, pois se lançar para cima, vai cair na tua cabeça. E você não quer nenhum acidente, nem na sua cabeça, nem na cabeça de quem estiver assistindo o seu show. É claro que a base também permite isso, mas não recomendamos. De forma que vamos colocar a conexão, o T, já inclinado de 45 graus, pois, na teoria, pelo menos, é o ângulo que permite o lançamento mais distante dos foguetes. Então, para isso, vou colocar previamente o tubinho, o último de 20 centímetros, nessa parte do T, pois aqui vamos colocar os dois tubinhos de 10 centímetros. Então, mais uma vez, na parte interna, coloque a cola em quantidade suficiente para esparramar por toda a borda interna. Numa das pontas, entre a extremidade e a marquinha vermelha que você fez, passe a cola. Esparrame ela por toda a pontinha. E agora, encaixando e apertando e girando. Pronto. Entrou até a marquinha. Se você olhar lá por dentro, você vai ver que a pontinha entrou até a extremidade interna mais profunda aqui da conexão. E agora temos um detalhe um pouco crítico, pois precisamos fazer essa última conexão, mas com esse tubinho a 45 graus. Mas isso é simples. Pegue um transferidor, tem ângulo de 90 graus, num dos vértices, obviamente, os outros dois são de 45 graus. Ou, se não tiver, improvisa. Qualquer pedaço de papelão retangular, por exemplo, se você transformá-lo num quadrado e depois cortar pela diagonal, você tem um esquadro.
um ângulo de 45 graus. Vou tampar aqui temporariamente. Vamos fazer isso rapidamente, então. A partir de um retângulo qualquer de papelão, vamos transformá-lo num quadrado. Então, com o uso de uma régua, marcamos a largura. Vou pegar uma caneta. Temos aqui, nesse caso, 21 centímetros de largura. Então, vamos marcar isso aqui no comprimento também. 21 centímetros. 21 centímetros aqui. Pronto, marquei. Isso daqui é um quadrado. Vou recortar. Aliás, já vou aproveitar que estou com a caneta e marcar a diagonal do quadrado. Qualquer uma delas, obviamente. Vou cortar o quadrado e depois na diagonal. Ou se quiser um só, basta cortar aqui essa diagonal. Fiz um corte de pequena profundidade e agora dobro e então finalmente passo o estilete aqui. Porém, se quiser fazer dois, claro, cortaríamos o quadrado. Fiz um corte de baixa profundidade, que não cortei a mesa. Só fazer isso, rasga-se aproximadamente o corte um pouco mais. Depois, com o estilete, abre todo o estilete. Então, saiu um quadrado e agora cortaremos a diagonal. Pronto, na verdade você já tem dois esquadros. E é claro que aqui é 90 graus, aqui é 45 e aqui é 45. Então vamos colocar isso aqui de forma a, quando fizermos a cola, deixaremos o caninho já aproximadamente a 45 graus. Então, colinha novamente em toda a parte interna da conexão. Na ponta do caninho de 10 centímetros. Vou colocar um de cada vez, é claro. Da extremidade até a marquinha vermelha que nós fizemos. Onde é que está a cola? De que lado está a cola? Ah, lado de cá. Então, colocando. Vou apertar. Girando. Ele entra mais fácil. E agora, antes que a cola seque, vamos regular a inclinação. Está aqui, inclinado de 45 graus. E quando a cola secar, ninguém vai conseguir mais mexer nisso. Vamos colocar, finalmente, a outra perninha da base. Então, novamente, mais uma vez, coloque a colinha em toda a parte interna da conexão. Esparrame com o próprio biquinho. Uma boa gota. Esparrame toda a cola entre a extremidade e o risco vermelho que fizemos. Pronto. E agora, colocamos foi até o fundo e vou me certificar de que essa perninha aqui fique encostada na mesa também. Por isso abaixo, vou conferir novamente a inclinação. Perfeito. Já foi até a marquinha vermelha. Está
quase pronta a nossa base. É claro que teremos que ter um mecanismo de fixar essa base no chão. Para isso, eu recomendo fortemente que você providencie 2 pedacinhos de ferro iguais a estes. Utilizado na construção civil, fica geralmente dentro das paredes, chama de vergalhão. Corte ele, dobre aqui mais ou menos uns 15 centímetros, ou 20, conforme o local onde você for utilizar, se o piso for mais fofo ou mais duro. Se o piso for muito duro, é claro, isso aqui vai entrar muito pouco, então use menos. Obviamente você terá que usar essa base num local de terra e não de asfalto, de cimentado ou coisa assim. Um campo de futebol, por exemplo, onde a terra é relativamente fofa, fácil de fazer penetrar essas garrinhas. E elas precisarão ficar, obviamente, aqui nas extremidades da sua base, enterradas no chão. Pois, o foguete vai estar aqui e você vai fazer uma pequena força para soltar o gatilho e ele vai sair por aqui. Mas se a base não estiver presa no chão, eventualmente a base pode se mover e o foguete sair da direção que você escolheu. Então é muito importante que a sua base esteja fixada ao chão. Se não conseguir arrumar as garrinhas de metal aqui, use, em último caso, 2 paralelepípedos bem pesados para ficar aqui em cima da sua base. Obviamente, eu não recomendo que fique com o seu pé aqui, né? Pois a ideia é que você lance o foguete de longe, a uns 2, 3 metros de distância da base de lançamento. Então, 2 no mínimo, sempre nas pontas perto de onde estão as válvulas, a de pressurização e a de despressurização. Se quiser deixar ainda mais seguro, coloque uma terceira aqui atrás, mas nunca apenas 2 aqui atrás, pois isso não estará segurando, não estará impedindo a sua base de girar e o foguete vir na sua cara. Sempre na ponta. Repito, isso é uma questão de segurança fundamental, muito importante. O foguete será construído com garrafas PET. Depois trataremos disso. Mas, como você está vendo, a boca do foguete, da garrafa, tem um diâmetro maior do que o tubinho marrom. Então, teremos que retirar essa folga, pois o foguete vai estar pressurizado com 50, 60, 80, 100 libras, conforme a sua disponibilidade de espaço. Então, precisamos retirar essa folga que existe entre o caninho e a boca da garrafa. Minha sugestão é a seguinte: vamos colocar um bico de balão, destes balões de festas de aniversário, aqui ao redor do caninho marrom. Nós vamos cortar só o biquinho mesmo, só essa parte enroladinha que fica na ponta do balão. Mas não pode ser de qualquer balão. Esse balão aqui, o número dele na embalagem é 6,5 polegadas, ou o número 6,5, eu não sei bem como funciona isso. Mas eu sei que você só consegue inflar esse balão até um volume mais ou menos assim. Claro, tem balões que você pode inflar muito mais, só que a quantidade de material usado no anelzinho fica maior, seu anelzinho fica mais grosso, e aí não terá como a garrafa passar por cima desse anel. É claro que um balãozinho muito pequeno, ou aqueles compridos, tem uma boquinha ainda mais fina, e também não servirá. Então é uma questão de tentativa e erro. Bem, eu fiz várias e encontrei com uma boa solução esse balãozinho de número 6,5. Então vou cortar só a pontinha dele, só a pontinha. Isso, esse daqui não usarei por enquanto. Então, só o biquinho, vou colocar aqui. A que distância? Bem, eu vou colocar a 8,5 centímetros aqui da cabeça do T. Vamos marcar aqui, vamos pegar a caneta, para que se eventualmente ele sair do lugar, a gente consiga recolocá-lo exatamente onde queremos. 8,5 centímetros, pode ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, fique à vontade.
Então, para que você veja bem, estou colocando aqui a marquinha vermelha ao redor de todo o caninho e marquei, então, até aqui, 8,5 centímetros. Aqui. Exatamente aqui, na cabeça do T. Mas como eu disse, se fizer mais ou menos, é com você. Se fizer o caninho um pouco maior, pode ser mais para cima. Se fizer o caninho com 25, 30 centímetros, inclusive, aliás, recomendo, se ele for mais comprido, a água nunca vai entrar dentro da sua base. O que é bom, porque na hora de levar embora, você sempre tem que jogar a água fora, senão ela pode cair a qualquer momento, que não deveria. Então faço o caninho central com 25 ou 30 centímetros, e ainda vai entrar todo ele dentro da garrafa, e a água que estiver aqui dentro da garrafa nunca vai entrar dentro da sua base de lançamento. Muito bem. Vamos colocar o biquinho aqui na marquinha dos 8,5 centímetros. Mas, agora, a garrafa não entra. Sim, porque o biquinho está ali e o diâmetro, a espessura dele é um pouquinho maior do que a diferença que existe entre o diâmetro do caninho e o diâmetro interno da boca da garrafa. Nós precisamos dar um jeito que essa garrafa passe por aqui com bastante dificuldade. Pois se não for assim, o ar vai sair daqui de dentro. Lembre-se, isso aqui vai estar pressurizado a 80, 100 libras, a pressão é muito alta, então a garrafa tem que entrar aqui com bastante dificuldade. Para isso vamos colocar sobre esse bico de balão um esparadrapo, estes de algodão com 5 centímetros de largura, porque aí vamos ter uma grande área de contato entre o esparadrapo e o caninho marrom. É claro que a superfície do caninho tem que estar bem seca, limpa, sem óleo, senão ele não vai aderir. E quando colocarmos, vamos sobrepor coisa de 1 centímetro apenas. Vai ser uma volta completa, mais ou menos 1 centímetro. Não pode colocar 2 voltas, senão vai ficar grosso demais. E aí o foguete, a boca da garrafa não passa mesmo. Vamos colocar e apertar bem, para que não fique nenhuma ruguinha no esparadrapo. Vamos colocar o biquinho bem no meio do esparadrapo. Estou puxando para ficar bem esticado. Sobrepondo 1 centímetro aproximadamente, recortamos. E agora algo que é muito importante, é você apertar muito bem o esparadrapo contra a superfície do caninho marrom, para que a colinha dele se grude muito bem no caninho marrom. Então, aperte bastante para ter certeza que toda a superfície do esparadrapo está bem grudada no caninho marrom. Quer fazer um teste? Ainda não está passando? Você pode fazer um esforço adicional e eventualmente vai passar. Poderá até amassar a garrafa. Lembre-se que isso aqui vai ser um foguete. Mas lembre-se, nós estamos com a boca da garrafa seca e com a superfície do esparadrapo também seca. E, obviamente, o atrito de coisas secas é muito grande. Então, recomendo fortemente que não faça a garrafa passar por aqui a seco. Use um lubrificante. Em geral, um bom lubrificante é uma vaselina, na forma de pasta. Tem umas latinhas assim também, você passa o dedo. Sai um tubinho, pegue, passe dentro da boca da garrafa. Isso é um lubrificante muito bom. Pegue mais um pouco e passe agora por toda a superfície do esparadrapo.
Lembre-se, só vou fazer um pequeno teste para ver que a boquinha da garrafa agora passa sobre o biquinho do balão de aniversário com alguma dificuldade. Pois se passar sem nenhuma dificuldade, não vai segurar 100 libras de pressão dentro do seu foguete. Se preferir girar a garrafa, lembre-se de girar no mesmo sentido que você colocou o durex, porque assim você vai fazer a força de rotação de forma que o enrolamento do esparadrapo, né, a força seja no mesmo sentido que você enrolou o esparadrapo, de forma que ele vai ser sempre se apertar um pouco mais, e não o contrário. Nesse caso, eu enrolei o esparadrapo nesse sentido. Estou vendo a emenda aqui atrás, estou vendo que eu enrolei ele assim. Então, também vou girar a garrafa no mesmo sentido. Se eu precisar girar a garrafa, obviamente. Pronto. Ela precisa entrar de forma que o biquinho do balão de aniversário fique exatamente no meio do comprimento entre a extremidade da boca da garrafa e este anel externo que toda garrafa PET tem. Então, essa distância desse anel até a extremidade da boca da garrafa é de 2 centímetros. Portanto, o biquinho do balão de aniversário tem que ficar aqui a 1 centímetro, ou seja, no meio dessa região, pois esse comprimento tem o diâmetro interno cilíndrico. Desse anel para dentro, a boca da garrafa já vai se abrindo. Muito bem, então acreditamos que está resolvido o problema da vedação da pressão, ou seja, nenhum líquido, nenhum ar vai sair por essa parte, nem tampouco por nenhuma das conexões. Se quiser fazer um teste, coloque aqui na válvula de pneu de bicicleta a sua bomba de encher pneu de bicicleta. Coloque tudo isso dentro da água, dentro de uma bacia enorme de água. Exatamente como fazem os borracheiros quando querem descobrir se tem algum vazamento no pneu. Eles colocam a máxima pressão possível no pneu e colocam o pneu dentro de uma banheira com água. Afundam ele todo e vê de onde está saindo alguma bolinha. E lá vão eles achar o furinho. Na sua base, se estiver saindo uma bolinha ou outra, não se preocupe, pois você vai pressurizar isso muito rapidamente. Você não vai rodar com a sua base por aí. Então, uma bolinha ou outra de vazamento não é nada significativo. Não se preocupe com ela. Preocupe-se sim, se por aqui, na boca da garrafa, estiver saindo muitas bolhas, obviamente. Tá? Nada impede que você coloque 2 biquinhos de balões, um do lado do outro, 3, 4, o que você quiser. O importante é resolver o problema, que é retirar a folga que existe entre a boca da garrafa e o caninho. No passado eu usava fita isolante, mas ela adere muito menos do que o esparadrapo. O seu foguete ainda não está preso na base, nós apenas retiramos a folga que existe entre a boca da garrafa e o cano. Pois, se pressurizarmos, o foguete a qualquer instante, bem, isso ainda não é um foguete, é só uma garrafa, é claro. A qualquer instante o foguete sairá daqui, pois ele não está preso de nenhuma forma à base. Então, o próximo e último passo será fazermos um mecanismo que prenda essa garrafa, esse foguete, à base. Depois de pressurizarmos, então, à distância, vamos liberar o mecanismo que, então, permitirá que o foguete saia da base. Está bem? Então, vamos ao último passo da finalização aqui, da construção da nossa base de lançamento de foguetes de garrafa PET. Para fixarmos o foguete na base, vamos utilizar este tipo de lacre. Vamos utilizar 4 deles. São chamados lacres ou abraçadeiras de nylon. Tem de todas as cores, de todos os comprimentos desse rabicho. Porém, o que nos importa é a largura aqui da cabeça do lacre.
precisa ser de 3,5 ou 3,6 milímetros, talvez 3,7. Essa daqui tem largura de 3,6. Esse é o número que está escrito na embalagem. Na embalagem está a largura da cabeça e o comprimento do lacre. O comprimento não nos interessa, porque nós vamos cortá-lo. O que precisamos é que a largura da cabeça seja de 3,6 milímetros. O 3,5 também dá, talvez 3,7 também. Isso aqui é 3,6, a largura do cabeçote aqui do lacre. Mas, como eu disse, vamos cortá-lo. De que tamanho? Do tamanho tal que a parte interna, a parte de baixo aqui do cabeçote, onde que vai se prender aqui, o anel externo que fica no pescocinho da garrafa. Então vamos cortar de tal forma que essa parte interna fique a 1 centímetro acima do bico de balão de aniversário, que já colocamos aqui. E colocamos o bico a 8,5 centímetros. Então, da parte interna do lacre até embaixo, vamos cortar com 9,5 centímetros, medindo, claro, da parte interna da cabecinha do lacre. Então, vamos pegar a régua. Da parte interna, marcando 9,5 centímetros. Marquei aqui com a minha unha, segurando, cortando. Então, é isso que nós precisamos. Vou cortar todos eles com o mesmo tamanho. Colocamos um do lado do outro, um atrás do outro. E assim garantiremos que todos têm o mesmo tamanho. Estou colocando um de costas para o outro. Seguro os dois. Se quiser colocar mais que 4, fique à vontade. Mas já estamos com 4. Funcionou. Ou seja, o foguete ficou devidamente preso à base. E por último, o quarto. Então aqui estão os 4. Para facilitar a fixação inicial dos lacres de nylon aqui no caninho, minha sugestão é você tirar 2 pedaços de durex, um pequeno de uns 3 centímetros de comprimento, e o outro que seja suficiente para dar uma voltinha ali no caninho. Isso aqui, por exemplo. Vamos colocar aqui. Então, um pequeno e um grande. Vou colocar metade do pequeno colando no grande, porém, colinha com colinha. Então, o pequeno tem a cola aqui e o grande tem a cola do lado de cá. Vou colocar o pequeno colando no caninho. Coloquei o pequeno com a cola, obviamente. Repara que o grande está com a cola do lado externo. Então a cola está do lado externo do durex. E agora, sim, para fixarmos, claro, as garrinhas aqui no caninho, vamos utilizar uma abraçadeira que vai até 1 centímetro de diâmetro. Cabe aqui o meu dedão. Ok, essa é a medida. Ok? Vamos colocá-la aqui, bem lá embaixo. Colocar os lacres com as cabecinhas voltadas para o caninho. 4 diametralmente opostos. Então, um aqui em cima. Vamos comprimi-lo contra a cola do durex. Outro aqui embaixo. Diametralmente oposto. Comprimindo contra o durex. Outro aqui do lado de cá.
as 4 cabecinhas devem ficar exatamente na mesma altura, é claro. E o último aqui, diametralmente oposto ao terceiro que coloquei. Como eu mencionei, se quiser colocar 5, 6, 7, 8, pode colocar, não tem problema. E agora tudo que temos que fazer é apertar esse parafuso chamado sem fim, que fica na abraçadeira metálica, com uma chave de fenda. Pode-se usar um alicate também, mas uma chave de fenda é mais prático. Cuidado ao usar a chave de fenda. Não estou fazendo nenhuma força no sentido longitudinal, só estou girando a chave de fenda. Pois se você empurrar e ela sair da fenda, poderá arrancar um pedacinho do seu dedo, que está lá na frente. Então, certifique-se de que está apenas girando a chave e não empurrando a chave. Pronto, as 4 cabecinhas estão na mesma altura. E qual a função delas? Segurar a garrafa presa aqui na base enquanto pressurizamos. Bem, já está lubrificado. Vou fazer mais uma demonstração para você. Ela vai entrar. Claro, quando você estiver carregando o seu foguete, ela vai estar com água aqui. Então, na verdade, você vai ter que fazer isso. Colocar a base dentro do seu foguete. Vai controlar para que entre a boca da garrafa o suficiente para que as garrinhas ultrapassem o anel. Então, a parte interna das cabecinhas do lacre se encostaram perfeitamente no anel externo que temos aqui no pescoço da garrafa. Mas é claro, você já deve ter percebido, esses lacres ainda não são suficientes para segurar o foguete preso aqui. Estou apenas mostrando para você onde eles vão ficar, acima do lacre. Para que eles fiquem presos aqui nessa posição, temos que usar um pequeno artefato mais. E último, prometo, aqui, um caninho branco de esgoto de 4 centímetros de diâmetro. Comprimento, pode ser 3 ou 4 centímetros de comprimento, isso não importa. Mais ou menos isso daqui. Esse daqui está com 4. Porém, acho que o melhor mesmo são 3 centímetros. O que importa é o diâmetro. 4 centímetros. Branco de esgoto. Eu fiz 2 furinhos aqui na lateral. Usando um prego ou uma furadeira, um prego aquecido. E veja só o que faremos. Um barbante com cerca aí de 3 metros de comprimento. Bem, vou cortar inicialmente um pedacinho aqui de uns 20 centímetros, mais ou menos. Vou amarrar uma ponta num dos lados do caninho branco. A outra ponta, é claro, no outro lado do caninho branco. Tal como se fosse um baldinho. Você já vai ver. Mais um nozinho. 2 nós, bem apertados. Pronto, vou cortar o excesso. E aqui está o seu baldinho. Claro, baldinho entre aspas, porque é furado. E aqui, na alça, vamos colocar o resto do barbante. 2 nós, bem apertado. Ok, vou cortar o excesso aqui, fica mais bonitinho. E o barbante vai por baixo da sua base e entra aqui. Recolocando o foguete. Deixa eu limpar a área. Recolocando o foguete. Lembre que ele está lubrificado.
vou fazer como você vai fazer quando ele estiver carregado com água, se estiver fazendo lançamentos com água, é claro. Você tem que colocar a base no foguete, não o contrário. Então, calmamente, vai comprimir o seu foguete, de forma que as garrinhas cheguem à altura do anel externo do pescocinho da garrafa, como eu já tinha explicado antes. E agora, simplesmente, tudo que você tem que fazer é subir o caninho branco. E aqui está o seu gatilho, para que a 2,5 metros, 3 metros de distância, depois que o foguete estiver pressurizado e a base perfeitamente fixada ao solo, você dê um simples puxãozinho. E com isso, o gatilho libera o seu foguete, que sairá daqui em alta velocidade, atingindo 100, 200 metros de distância, depende da pressão e do quão bem feito estará o seu foguete. Então, com isso,